Nessa aula, nós vamos começar a falar dos arcanos menores. E o primeiro naipe que nós vamos tratar é o naipe de água. O naipe da água representa as emoções. Nas cartas são identificadas pelo losango com a cor azul. Os 4 mestres da ação são as 4 figuras, o rei, a rainha, o cavaleiro e o valete, que representam os cavaleiros das emoções. São as diferentes oportunidades para que se consiga o domínio sobre o elemento água, ou seja, o domínio das emoções. Esse naipe, nós já vimos que ele substitui o naipe de copas tradicional e os arcanos menores vão de Ás até 10. Portanto, nós temos 14 cartas do elemento água que nos falam sobre essas emoções. Esse naipe ele representa a ligação ao feminino, o yin, o emotivo. E suas cartas levam a desvendar mensagens mais intuitivas que colocam os sentimentos acima da lógica. Então, a primeira carta do naipe de água é o Rei de Água, a cura. Ela indica que somos uma ferida em nossa totalidade. Estamos esperando que eles nos machuquem e estamos predispostos a sofrer. Devemos nos afastar dessa ideia e desse sentimento de fraqueza. Deixe tudo deslizar e seguir nosso próprio caminho, sem pensar que eles podem nos prejudicar. E veremos como o mal se afasta de nós, se pararmos de nos concentrar nele. Tirarmos o foco, né? Devemos também buscar a origem desse sentimento e detê-lo, para viver leve e livre. É hora de deixar tudo ir, de curar. Podemos curar quando decidimos começar do zero e com o coração aberto, quando liberamos o passado e abraçamos o presente. Vivenciamos nossas vidas momento a momento e permanecemos fiéis a nós mesmos. Agora vamos para a próxima carta, a carta da Rainha da Água. É a carta receptividade. Diz o seguinte: devemos ser receptivos, devemos saber ouvir os outros e ao nosso redor sem pensar em nós mesmos. Devemos fazer o vazio em nós mesmos para podermos ser receptivos e assim poderemos chegar a Deus. Somente nesse estado seremos capazes de receber seu sinal. A flor de lótus no chakra frontal, dentro das águas, né, é a rainha de água com a sua coroa iluminada com as luzes descendo do céu para os seus chakras. Vamos para a próxima carta, que é a carta do Cavaleiro da Água. Essa terceira carta é o Cavaleiro da Água, que é a carta da confiança. Nela, você pode ver que há uma pessoa que se joga, né, sem proteção. Ela confia cegamente no vazio e vai fundo. Então, se você confia e baixa suas barreiras, você esquece seu conhecimento e sua mente. Você estará predisposto a muitas coisas vindo até você. Entre elas, e a mais importante, Deus. A inocência une você ao infinito, porque tudo se encaixa. Você não deve temer que algo seja tirado de você, e se isso for tirado de você, é porque não valeu a pena guardar. Então vamos agora para o valete da água, da carta compreensão, que é o pássaro retratado nesta carta, olhando para fora do que parece ser uma gaiola. Não tem porta. Na verdade, as barras, elas estão até desaparecendo. As grades eram apenas ilusões. Então você deve sair da gaiola e sentir-se à vontade para voar e aproveitar a luz, as estrelas, o infinito. Voe e sinta-se livre para tudo, para voar dentro de você e pelo céu. Ter liberdade para tudo é o melhor caminho. Agora vamos para a carta Ás. O Ás de água representa o fluir, indo com a correnteza. Essa carta ela lembra que existe um vasto reservatório de energia à nossa disposição, uma grande fonte. Então, essa carta diz o seguinte: para se mover e avançar na vida, você precisa aprender a fluir como a água.
você tem que aprender a planar sem esforço. As pessoas tendem a ir para o fundo, não querem lutar para ser as melhores. O conselho do Tao é: não seja ambicioso, não brigue com ninguém, deixe-se levar, não queira ser uma entidade e se destacar. Esqueça o ego. Tem toda essa energia, te orienta que você deve fluir, deixar acontecer, né? E sempre esquecendo o ego. A próxima carta, que é o 2 de água, que é a carta amistosidade. Você veja os ramos destas duas árvores floridas, eles estão entrelaçados e as suas pétalas caídas se misturam no chão com suas belas cores. É como se o céu e a terra estivessem interligados pelo amor. As árvores elas se erguem individualmente, mas possuem a sua própria conexão com a terra. E essa carta diz o seguinte: você tem que ser feliz. Devemos sentir amor e compartilhar sem exclusividade. O casamento é um ato de proteção. Por quê? Temos medo de ficar sozinhos. O ideal é se relacionar sem vínculos. Quando termina um relacionamento, um dá liberdade ao outro e deseja-lhe boa sorte, agradecendo por tudo o que contribuiu. A amizade é amor sem vínculos. Então essa carta é a carta 2 de água, que representa a amistosidade, a união, né? Na numerologia o número 2 é o número da união, da cooperação. Então vamos agora para a próxima carta, o 3 de água, que é a carta da celebração. Estas 3 mulheres que vocês veem dançando ao vento e na chuva nos lembram de uma grande celebração, que não precisa ficar na dependência de qualquer circunstâncias interiores. Essa carta diz o seguinte: devemos transformar nossa vida em diversão e assim entraremos no templo. O templo é para quem é feliz e sabe viver bem a vida, para quem deixa vibrações e problemas ruins, para quem sabe enfrentar e superar problemas com uma cara boa. Você tem que saber combinar loucura com inteligência, porque isso é saudável. Você tem que saber como deixar a sua inteligência no trabalho ou no estudo e comemorar o resto da vida, né? Celebrar. A vida deve realmente ser celebrada. A próxima carta, o 4 de águas, né? A carta do voltar-se para dentro. A mulher dessa carta tem no rosto um sorriso bem discreto. Na verdade, ela está apenas assistindo aos malabarismos da mente. Ela não está julgando, nem está tentando deter, muito menos identificar. Ela apenas observa. Essa carta diz o seguinte: ela representa a gente nos esvaziar para chegar ao nosso interior. É querer fugir das frustrações sem sucesso. Não devemos correr para dentro, nem querer parar as frustrações, porque quanto mais a gente tenta analisar, menos a gente consegue. O que temos que fazer é parar de desejar e ter consciência de que estamos dentro de nós mesmos. Quando os desejos não mais entristecerem a nossa mente, sinal que você conseguiu alcançar a si mesmo. Então essa carta remete o quê? Que você deve silenciar e voltar para dentro, mas sem esforço, sem querer encontrar isso. Deixar naturalmente. Agora vamos para a carta 5 de águas, que é o apego ao passado. Gente, nessa carta a figura retrata uma pessoa preocupada em agarrar a sua caixa de lembranças que deu às costas as taças de champanhe, das oportunidades disponíveis do aqui e agora, de tão preocupada em agarrar o passado. Passado, presente, futuro são períodos da mente. O que não temos mais presente, só nos lembramos, é o passado. Estamos pensando no presente. E o que um dia pensaremos será o futuro. Você não precisa se agarrar a nada. O passado acabou e você tem que esquecê-lo completamente. Não se prenda ao presente, porque ele já é passado. E se o futuro ainda não existe, para quê? E logo ele vai se tornar passado também. Então deixe tudo de lado e não sofra. Querer reter, segurar, se apegar é sofrer. Então essa carta nos diz que não devemos nos apegar a essas lembranças do passado.
Agora vamos para a próxima carta, o 6 de água, que representa o sonho. Nessa carta, numa tardezinha encantada, você encontra sua alma gêmea, né? A pessoa perfeita que vai corresponder a todas as suas necessidades. Bom, é uma grande fantasia, não é verdade? Você vê aí a jovem observando o casal, mas que a gente sabe que todos somos livres. Essa água mostra que nós temos medo da solidão, por isso buscamos tanto, sonhamos tanto. Essa necessidade de não nos sentirmos sós nos faz buscar estereótipos de relações que nos unem e tiram o medo da solidão. Achamos que, ao criar algum tipo de união, o medo será removido. Nos apaixonamos por pessoas, dinheiro, poder, para escapar da solidão, enquanto que o nosso preenchimento está no amor próprio conosco, né? Amando a nós mesmos, até porque só assim poderemos amar o outro. Vamos para a próxima carta, carta de número 7, 7 de águas, a carta das projeções. Você vê que o homem e a mulher desta carta, eles estão se olhando, porém não são capazes de se enxergar com nitidez, porque cada um está projetando uma imagem que construiu na mente no outro, encobrindo o verdadeiro rosto daquele outro que ele está olhando. Essa carta nos diz que cada pessoa vive em seu próprio mundo. As pessoas se olham nos outros porque nos vemos refletidos neles. Quando nos apaixonamos, conseguimos ver aquela pessoa mais fantástica do mundo e também a mais horrível. É a nossa mente que cria essa imagem. Nossa mente cria a imagem e um sonho. Para ver a verdade, devemos acreditar na primeira coisa que vemos, não na análise que extraímos após uma longa avaliação, porque aí já entra a nossa projeção. Basta ver aquele ex-namorado que quando iniciou o namoro era lindo, depois que terminou, não presta. Não é verdade? Mas por quê? Porque criamos as projeções. Então a próxima carta, carta 8 de águas, é a carta deixando ir, o libertar, é libertar. No universo, gente, tem igualdade, né? Vamos examinar aqui nessa imagem de folhas de lótus ao amanhecer, onde a gente pode ver pela ondulação da água que uma gota acabou de cair. É um momento precioso e ao render-se à força da gravidade escorregando da folha, a gota perde a sua identidade anterior e junta-se à vastidão da água que está embaixo. Bom, somos todos iguais, né? A gota de água se misturou naquela imensidão, por isso que no universo há essa igualdade. Somos nós que criamos as diferenças, a humanidade, porque queremos ser superiores aos outros e queremos conquistar a natureza. Os inocentes não fingem nada e eles têm tudo. Devemos aprender a ser assim. Não temos que nos medir com ninguém ou fingir ser mais do que ninguém, para que tudo flua. Se abrirmos mão de tudo e voltarmos à inocência, seremos felizes e livres. Para isso, devemos esquecer o nosso eu, o nosso ego. Agora vamos para a carta 9 de água, que é a carta da preguiça. Você vê o cavaleiro dessa figura claramente achando que já conquistou tudo. Está sentado na sua poltrona, à sombra do seu guarda-sol, com seu óculos escuro, de chinelo cor-de-rosa, segurando seu coquetel refrescante. Ele não sente disposição nem para levantar e fazer qualquer coisa porque ele acha que ele já fez tudo. A carta da preguiça diz o seguinte: ser preguiçoso, apático, é negativo. São pessoas sem energia e que não fazem nada na vida. Quando não pretendemos fazer nada, mas somos positivos, estamos no estado ótimo, cheios de energia positiva, transbordante, brilhantes, vivos. O único problema é que preguiça se confunde com o estado de não fazer. Isso pode ser um produto de nossa mente, um grande erro. É difícil acreditar que este estado de não fazer, mas estar alerta aos sinais, foi alcançado. Então percebam que ele demonstra que essa carta reflete que você não deve ser preguiçoso, porque isso é negativo, mas você pode nesse momento não fazer nada, mas com a sua atitude e pensamento positivo, alerta aos sinais.
A próxima carta é a última carta do naipe de água, é a carta 10 de águas, é a carta da harmonia. A figura dessa carta espelha a doçura e delicadeza dessa experiência, né? Que vem naturalmente quando você vai sintonizando com o ritmo do seu próprio silêncio interior, do relaxamento. Vejam que os golfinhos que afloram do coração e perfazem um arco em direção ao terceiro olho, ao chakra frontal, refletem o espírito brincalhão e a inteligência que se manifesta quando a gente é capaz de estabelecer uma conexão com o coração e de nos mover no mundo a partir dele. Essa carta diz o seguinte: harmonia é o ato de ser simples. Ser simples é algo muito difícil na sociedade. Por quê? Porque representa não querer mostrar o que você é e o que você tem. E se mostrar nu para todos não é uma tarefa fácil. Devemos ser muito nobres de coração e muito simples para poder sentar e conversar com Deus como iguais. É uma carta linda, né? Bom, lembrando sempre que você deve seguir a sua intuição. Se isso não está fazendo sentido, deixa a sua intuição vir. Ouça o seu interior, ouça o seu inconsciente para cada carta que você está lendo. Aqui eu estou passando apenas um resumo e um norte do que já tem no manual de quem comprou as cartas do Tarô Zen de Osho. Encerro essa aula aqui e vamos para a próxima aula, onde a gente vai falar sobre os arcanos menores do naipe de fogo. Gratidão, gratidão, gratidão.